presente, Deus feito um homem entre nós, tão humildemente, o eterno no tempo se colocou, mudando a história, marcando a memória de quem o conheceu, de quem o recebeu. Jesus, poderoso Salvador. Jesus, expressão do eterno amor, verdadeira luz que resplandeceu, esperança e graça que vem de Deus. Jesus, meu amado Redentor. Jesus, mestre, amigo e Senhor, meu maior prazer, minha inspiração. A Jesus me rendo em eterna adoração. O maior presente, Deus feito um homem entre nós, tão humildemente, o eterno no tempo se colocou, mudando a história, marcando a memória de quem o conheceu, de quem o recebeu. Jesus, poderoso Salvador. Jesus, expressão do eterno amor, verdadeira luz que resplandeceu, esperança
Boa tarde, irmãos. É com grande alegria que estamos juntos aqui para celebrarmos 50 anos de casamento do pastor Noedi, da Deise, e celebrar essa união tão preciosa que trouxe frutos tão maravilhosos, né? Os dois nem tanto, mas as duas netas são maravilhosas, brincadeiras à parte, né? Mas é um momento tão especial em que nós celebramos esta união. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, nós leremos os versículos 11 e 12. Capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, versículos 11 e 12. O texto diz o seguinte: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Uma das maiores ilusões que nós temos na nossa vida é quando a gente chega em determinado momento da nossa adolescência ou da nossa juventude e a gente às vezes fala para os nossos pais: um dia eu vou crescer, vou casar e aí eu não vou dar satisfação para mais ninguém. É uma das maiores ilusões, porque a gente sabe que quando a gente cresce e a gente se casa, a gente tem uma nova pessoa para dar satisfações, tanto o homem para a mulher, quanto a mulher para o homem. E é isso que este texto nos diz. O homem não é independente da mulher. A mulher não é independente do homem. E quando nós pensamos nisso, nós olhamos para essa situação, nós podemos pensar que isso é simplesmente por uma decisão do homem e da mulher de se juntar, de formar uma família, de se casar, e ali então, a partir deste momento, mulher não ser independente do homem e o homem não ser independente da mulher. Mas no versículo 12, o apóstolo Paulo complementa essa frase. Ele diz que isso faz parte da criação de Deus. Quando ele diz que a mulher não é independente do homem, porque a mulher proveio do homem. Na criação, Deus cria homem e depois da costela do homem, ele faz a mulher. Então a mulher proveio do homem. E da mesma forma, o homem depois ele passa a ser gestado pela mulher, de forma que o homem não é independente da mulher, nem a mulher independente do homem. Essa interdependência gerada por Deus e que nós olhamos e vemos toda a situação, algumas vezes, algumas pessoas ficam até pensando que isso é consequência do pecado, mas pelo contrário, isso faz parte da perfeição criada por Deus. A criação perfeita que Deus fez, em que criou o homem e mulher, para que o homem pudesse ser dependente da mulher e a mulher dependente do homem. E agora nós podemos desfrutar disso. Por isso hoje também nós podemos olhar para o pastor Noedi e para a Deise e ver como isso gerou cumplicidade neles, ao ponto de se olhar para o pastor Noedi e não lembrar dele sem a Deise, e olhar para a Deise e não lembrar dela sem o pastor Noedi, por causa dessa união maravilhosa que foi gerada por Deus na eternidade. E nós glorificamos a Deus por podermos estar aqui e celebrar este momento tão maravilhoso do pastor Noedi, da Deise e desta união. Quero chamar à frente o pastor Edilson Botelho, junto com a Evelyn e o André, que vão cantar uma canção. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Que alegria ver tantos rostos amados na minha igreja aqui. Fico muito feliz, me sinto em casa nesse lugar. O Cântaros foi um pedido do pastor Noedi e da Deise. E como essa música se trata de uma oração, eu queria convidar que vocês estivessem orando comigo aqui
O Cântaros tem uma história engraçada. Eu costumava fazer uma música para os casais que eu fazia o casamento. Não todos, mas a maioria. Sempre alguém pedia. E lá, eu estava pastoreando a Filadélfia, se a memória não me falha, é a Filadélfia. Era o casamento do Jairo e da Flora, casal que está lá com a gente até hoje. E eles falaram, pastor, o senhor faz uma música para nós? Eu faço. Só que eu não me lembro exatamente o que aconteceu naquela ocasião. Eu sei que foi um rolo, aquela semana foi tão complicada. Eu literalmente esqueci da música deles. Esqueci mesmo. Aí, quando foi à tarde, faltando umas 2 horas, eu fui fazer a ordem do culto. Quando eu comecei a fazer a entrada, tal, era música. E a música deles, cara, me deu aquele desespero de causa. Eu peguei a caneta, um pedaço de papel. Eu falei, eu vou fazer uma música bem simples, só para dizer que eu não fiz. Para não dizer que eu não fiz a música deles. Fiz a música, cantei, tudo certinho. Anos depois, a Rádio Transmundial queria gravar o primeiro álbum meu. E aí o João Alexandre pediu, aliás, foi o segundo álbum. Aí o João Alexandre pediu uma lista de música e ele falou, vou gravar o canto. Não, essa não. Ele falou, essa sim. Ele mudou a música assim, o arranjo que ele fez, né, ficou tão bonito. Então hoje estou acompanhado aqui pelo meu fiel escudeiro, André, e a Everly, que é a primeira vez que a gente canta junto, né? Como cântaros vazios, nossos corações trazemos para encher com teu amor. Como águia nas alturas busca proteção, as nossas almas buscam teu altar E encontram paz em ti, Jesus, que haja graça em teu olhar. para o nosso lar. Viver feliz. Como cântaros vazios, nossos corações trazemos para encher com teu amor. Como águia nas alturas busca proteção, as nossas almas buscam teu altar. E encontram paz em ti, Jesus, que haja graça em teu olhar. Para o nosso lar, viver feliz, viver feliz.
50 anos, a qual o Senhor preservou e gerou frutos tão belos, ó Pai, dessa união. Nós louvamos porque muito mais do que esta união, ela também pôde inspirar outros casamentos, outros casais. Nós te louvamos, ó Pai, porque podemos participar deste momento único de engrandecer o seu nome por causa deste casamento e dessas bodas de ouro. Em nome do Senhor Jesus que nós te engrandecemos. Amém. 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou fazer a leitura do verso 11 em diante. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. O Rick Warren tem uma frase que nós usamos muito na Shalom, que é a seguinte: a melhor forma de demonstrar amor é dedicar tempo. O melhor tempo para amar é hoje. O melhor objeto de amor são pessoas. Então nós estamos hoje aqui diante de duas pessoas que acharam a maneira certa, o tempo certo e o objeto de amor certo, um ao outro. Noide, quando você me convidou para fazer a mensagem, eu achava que seria uma coisa tranquila, mas não foi. Não foi. Eu perguntei à inteligência artificial qual era o segredo de um casal que permanece junto por 50 anos. Sabe o que ela disse? Comunicação honesta. Legal. Respeito e consideração mútua. Boa. Companheirismo e apoio. Gostei. Resiliência. Boa. E compromisso. Beleza. Mas isso, aqui entre nós, é o que nós pastores falamos todo final de semana. Ela copiou de nós. Pode ter certeza. Mas uma coisa que eu não achei nas dicas da inteligência artificial é que não tinha nada a respeito de Cristo lá. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Isso não parece ser muito inteligente, não. Com certeza é artificial. Bom, alguém disse que o homem pode fazer relógios à prova d'água, pode fazer câmeras à prova de choque, pode fazer roupas à prova de fogo, mas só Deus pode fazer um casamento à prova de tempo. Eu vou contar uma história que é antiga, mas vale para cá. A história de uma ilha no meio do oceano, onde viviam todos os sentimentos da alma humana: a alegria, a tristeza, a bondade, a vaidade, inclusive o amor. Aconteceu de um dia da ilha começar a afundar e anunciaram a todos os sentimentos que saíssem o quanto antes. Mas o amor resolveu permanecer porque ele queria salvar a ilha no último esforço. Mas quando a ilha estava praticamente submersa, o amor começou a chamar pelos outros sentimentos, pedindo ajuda. Passava a vaidade num enorme e elegante veleiro, e ele disse: vaidade, por favor, me ajude, leve-me com você. A vaidade olhou e disse: amor, eu sinto muito. Veja bem, primeiro que você está todo molhado, vai manchar o piso do meu veleiro. E segundo que eu estou carregando muito ouro, muita prata, não tem lugar para você aqui. Em seguida veio a tristeza.
O amor disse: tristeza, leve-me com você. Aí a tristeza disse: amor, eu sinto muito, mas eu estou muito deprimido, eu preciso de um tempo sozinho, eu não posso levar você comigo. Passava a felicidade. O amor disse: felicidade, eu estou aqui, leve-me com você. Mas a felicidade estava tão alegre que não percebeu que o amor pedia socorro. O amor começou a ficar desesperado, porque todos o haviam recusado, ninguém havia parado, até que de repente ele ouviu uma voz doce e meiga dizendo: amor, venha comigo, entre no meu barco. Era um ancião assim, de cabelos embranquecidos, pele enrugada, um sorriso meigo, era a própria mansidão em pessoa. E durante a viagem eles conversaram, riram, choraram, enfrentaram tempestades. E o amor ficou tão encantado que nem percebeu que logo eles chegaram à praia. Ao desembarcarem, aquele ancião foi embora, foi aí que o amor lembrou que não tinha sequer perguntado o nome dele. O amor encontrou o conhecimento e perguntou: você sabe quem é aquele ancião que me salvou? O conhecimento disse: é o tempo. O amor disse: puxa vida, eu queria saber, porque ele foi o único a me aceitar no seu barco. O conhecimento falou: ué, você não sabe? Ele falou: não, vou te falar. É porque somente o tempo é capaz de entender quão precioso o amor é. Bem, o primeiro capítulo, o 13º capítulo de 1 Coríntios foi escrito para casamento, nós sabemos disso. Mas para lidar com a arrogância de uma comunidade dominada pelo espírito de vanglória. Mas nesse capítulo, Paulo fala do amor que permanece. Por isso ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E nesse capítulo ele fala do amor à prova de tempo. Aí eu tirei 3 princípios. Primeiro, que a paixão é para os jovens. O conforto é para os adultos. Mas o amor é para os perseverantes. Amor não é para amadores, vocês sabem disso. Não é para iniciantes, é coisa para gente amadurecida. Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Bem, no Edidez, melhor do que qualquer um de nós, vocês sabem muito bem a diferença do amor de um menino, uma menina, para um amor de um homem e de uma mulher. Os meninos são afoitos, apressados, querem tudo para ontem, eles não abrem o envelope, eles rasgam o papel, não ouvem a frase até o fim, ficam sempre querendo completar, e erradamente. Mas o amor antigo, esse, paciente, espera o tempo de Deus, pensa antes de falar, presta atenção no que o outro diz, no que o outro não diz, espera Deus mudar a situação, acredita na opinião do outro. Meninos são egoístas, autocentralizados, interesseiros, fazem barganha, fazem promessas que não podem cumprir. O verdadeiro amor não, ele não arde em ciúme, não é arrogante, não é vaidoso. Meninos são grosseiros, ingratos, guardam ressentimento. Perdoam, mas não esquecem. Guardam as fraquezas do outro como cartas na manga para serem usadas no momento certo. Mas o amor antigo é gentil, é agradecido, responde com delicadeza, perdoa, esquece. Meninos estão sempre querendo levar vantagem, em tudo. Mas o amor se alegra com as vitórias alcançadas, sem jogar os valores fora. Meninos se cansam facilmente de uma brincadeira, logo querem outra atividade, mas o amor nunca desiste, resiste a tudo, suporta tudo com fé, esperança e paciência. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Luiz Fernando Veríssimo escreveu uma crônica intitulada Roubo de um Coração. Ele diz assim: para se roubar um coração, é preciso que seja com muita habilidade. Tem que ser vagarosamente, disfarçadamente. Não se chega com ímpeto, não se alcança o coração de alguém com pressa. Tem que se aproximar com meias palavras, suavemente, apoderar-se dele aos poucos, com cuidado.
não se pode deixar que percebam que ele será roubado, na verdade. Teremos que furtá-lo docemente. Conquistar o coração dá trabalho. Quando se deseja realmente conquistar no coração, é preciso que antes já tenhamos conseguido conquistar o nosso. Quando finalmente esse coração for conquistado, vai existir uma parte de alguém que seguirá conosco. E o nosso coração passará a bater por conta desse outro coração. Baterá descompensado muitas vezes. Sabe por quê? Faltará a metade dele que não está junto de nós. Até que um dia, cansado de estar dividido ao meio, esse coração chamará a sua outra parte, alguém por vontade própria, sem que precisamos roubá-la ou furtá-la, nos entregará a metade que faltava. Pois é, nós só precisaremos roubar a metade, porque a outra virá na nossa mão e ficará detectado, então, o roubo. No caso do pastor Noedi e da Deise, nós nunca vamos saber quem roubou primeiro a metade. Mas eu acredito que as maçãs de ouro de um casamento à prova de tempo são servidas em bandejas de prata da paciência, do respeito e do temor a Deus. Amor de menino usa linguagem de menino, pensamento de menino, sentimento de menino, mas vocês deixaram tudo isso para trás. O que conta agora não é a aparência, nem a recompensa, mas é o que Deus vai dizer de vocês no final do caminho. Em segundo lugar, aprendi que o segredo de um amor à prova de tempo é ver o outro com os olhos de Deus. Paulo diz, agora vemos como em espelho obscuramente. O amor à prova de tempo é um espelho que nos faz ver como realmente Deus nos vê. Quando nós vemos a nós mesmos, quando Deus nos vê, aí a gente fica bondoso, né? Fica cheio de misericórdia. Nos tornamos muito pacientes. Quando a gente começa no casamento, a gente percebe rapidamente que a pessoa com quem nós imaginávamos ter casado não era bem assim, né? Como dizia o Gary Chapman, né? Fios de cabelo estarão sempre na pia, pasta de dente no espelho, sapatos que não andam até o guarda-roupa, gavetas que não se fecham sozinhas, casacos que não gostam de cabides e meias que não vão sozinhas para a máquina de lavar. Então, quando no começo a gente procura os defeitos um do outro e acha que é o outro que faz as coisas não darem certo. Isso me lembra quando a Jennifer, nossa filha mais velha, era pequena, nós morávamos em São Bernardo, e levávamos todo sábado na cidade da criança, lá em São Bernardo. A atração preferida dela era a Casa dos Espelhos. Porque nessa casa tinha vários espelhos. Num deles ela ficava baixinha e gorda, num outro ela ficava alta e magra, no outro a cabeça aumentava e o tronco ficava bem pequeno. Em outros pés ficavam gigantes, no outro a cabeça parecia um caroço de manga. Ela morria de rir vendo aquelas imagens. Bem, é mais ou menos assim quando nós nos casamos, espelhos da cidade de criança. Eu li a história de um ourives que preparava uma peça com um auxiliar do lado. E aí o auxiliar olhou e dizendo, mestre, quando é que o senhor sabe quando a prata está livre de impureza para ir para o molde? Ele disse, é simples, meu filho. É quando você pode ver a sua imagem refletida na prata como se ela fosse um espelho. Quando os nossos pais se viram pela primeira vez lá no Jardim do Éden, quando o homem olhou para a mulher e disse, pã! Acho engraçado, pã! Foi a expressão em hebraico, fechou. Tipo assim, se fosse o hashtag partiu para o abraço. Pã! E diz que o homem e a mulher estavam nus e não se vergonhavam. Eu fiquei pensando nessa história. Você está tão elegante, Deise, mas naquele dia a Eva não teve vestido de casamento e nem o Adão vestiu terno. Ambos estavam nus na cerimônia,
porque seus corpos carregavam uma glória espiritual, uma perfeição dada pelo Criador. E essa glória espiritual era a vestimenta da sua nudez. Paulo ensina que quando a gente é menino, nós vemos a nós mesmos e ao outro para um espelho embaçado, tipo da cidade da criança. Mas depois de algum tempo, face a face, nós vemos realmente quem somos e quem o outro é. Então, há coisas de mim que só Deus sabe, nem eu sei. Há coisas que Deus e eu sabemos a meu respeito. Há coisas que Deus, o nosso cônjuge, e nós sabemos a nosso respeito. Mas há coisas que só o outro, só o cônjuge, sabe a nosso respeito. Uma das glórias de um casamento à prova do tempo é que os cônjuges viram o espelho um para o outro. Tem um verso na poesia do Noedi que diz assim: um olhar é suficiente para saber o que o outro deseja. As palavras ainda não saíram dos lábios, mas já sabemos o que o outro almeja. Então nós passamos a ler o que vai dentro do coração, pela expressão do rosto, pela direção do olhar, pelo movimento da cabeça, pelo movimento das mãos, e frequente sabemos o que está acontecendo com o outro, não pelas palavras que ouvimos, mas pelo tom de voz que é dito. Às vezes até descobrimos pelo que não está sendo dito. De vez em quando a Márcia diz para mim assim: você não está bem hoje. Eu falei: não, eu estou. Não está, eu te conheço. É o espelho. O tempo, o tempo. O tempo e a verdade. O tempo nos deixa nus diante do outro e não nos envergonhamos. Desde Noedi, Deus nos dá esse gracioso espelho, onde olhamos e vemos. E vemos o outro como Deus nos vê. Finalmente, o apóstolo Paulo diz que o amor à prova de tempo é o gosto da eternidade da nossa vida. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Quando o Deus Criador estava construindo a cidade eterna, um anjo aproximou-se e disse: Senhor, quem é que vai morar aqui nessa cidade? Deus disse: bem, que os moradores eu vou fazer amanhã. Bom, aí Deus terminou a cidade, que brilhava sem precisar da luz do sol. Nela ele proibiu a morte de entrar, a dor, o sofrimento, só a alegria e a paz perfeita. Então Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim. O anjo voltou e perguntou: Senhor, o Senhor construiu a cidade no céu, mas colocou o homem no jardim. Como é que eles vão saber o caminho para cá? E Deus disse: ora, meu filho, eu coloquei um mapa em seus corações que os trará até aqui. Bem, Deus criou um mapa do caminho e o chamou de fé, esperança e amor. No casamento não há um só dia que um casal não precise desses três. A fé garantiu a Noedi desde a vitória no meio das lutas, no meio das traições, da falta de recursos, dos abandonos, das decepções. E pela fé eles enfrentaram os gigantes com a pedra de esquina e a palavra de Deus. A esperança providenciou para eles o senso de recompensa por renunciar aos valores do mundo e viver pelos valores de Deus. E o amor, bem, esse é o gosto da eternidade, porque a palavra de Deus diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. E eu creio, Edi, que a eternidade que Deus pôs no nosso coração é o amor, porque é a única coisa que a gente vai levar daqui para casa. Um dia, vocês dois vão estar diante do nosso Pai Celeste para apresentar um ao outro aquele que uniu vocês em família. Aí ele olhará para o Noedi, vai olhar para a Deise e vai dizer: Noedi,
eu confiei minha filha Deise a você, e eu vejo que ela está bela, pura, perfeita, sem mancha, ou rugas, ou qualquer defeito. Eu sabia que eu podia confiar em você. E dirá para Deise: Deise, eu vejo que você cuidou bem do meu filho, ele me serviu muito bem, e você sempre o ajudou nessa missão. Eu sabia que você era a esposa certa para ele. Sejam bem-vindos ao meu palácio. Bem, nesse momento vocês vão notar, quando ouvirem essa palavra de Jesus, venham para casa, vocês vão notar que algumas coisas não são mais necessárias. Entre elas, a fé e a esperança. Mas o amor, esse vai ficar para sempre. Eu conheci a história de um velho capitão do mar que tornou-se muito famoso e admirado por causa da sua extraordinária habilidade de navegação. Ele dizia assim: olha, eu subo no convés, observo o vento, a direção da água, olho as estrelas e daí faço a minha rota. Mas aí, algum tempo depois, veio a modernização dos instrumentos de navegação e os capitães de barco tiveram que fazer cursos para se adaptar a esses novos métodos, inclusive o Eleazar. Quando o Eleazar voltou da sua primeira viagem, a cidade inteira correu para recebê-lo. E todos queriam saber como que o velho capitão havia se saído com essa nova metodologia da navegação. Ele disse assim: bem, quando eu queria saber onde eu estava, eu descia para a minha cabine, pegava os mapas, as tabelas, fazia um monte de cálculos e determinava a rota com precisão científica. Depois eu subia ao convés, observava o vento, a direção da água, olhava as estrelas e corrigia os erros do meu cálculo. Quando Deus quis confirmar as suas promessas ao nosso pai Abraão, o Senhor o tirou da tenda e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que eu posso. Eu quero terminar dizendo assim: o rio é maior que um poço, mas o mar é maior que o rio, mas o céu é maior que o mar. Noide e Deise, meu convite é que vocês corrijam sempre a rota da vida de vocês, olhando para os céus. Primeiro, porque os céus declaram a glória de Deus. Segundo, porque é lá que habita o autor e aperfeiçoador da fé. E terceiro, porque o céu é uma criatura imensa, mas ele não é eterno. O amor, sim, porque Deus é amor. O amor jamais acaba. Que Deus nos abençoe. Amém. Tios queridos, hoje eu estou de funcionário, vim de pastor nessa festa, mas é um privilégio para mim também estar aqui, porque eu soube por vocês mesmos que no dia daquele casamento, quem estava lá celebrando era o meu avô, Jonas, e nos 25 anos foi o meu pai, Alfredo, e hoje nos 50 estou aqui, representando a terceira, talvez a quarta geração de pastores da nossa família. E isso para mim é um grande privilégio, é uma honra, é uma alegria assumir esse legado, que é a história da nossa casa, a história da nossa família, e também eu creio que seja um grande alívio para todos os meus primos, porque eles não precisam ser o que eu sou, né? Todos estão livres de ser pastores de nada.
temos primos aí. Mas assim o Senhor me chamou, me convocou para essa grande missão. E eu louvo a Deus porque a vida de vocês é um testemunho e é uma inspiração para nós. Deus, Ele escolheu escrever e fazer a sua história através da família. Deus estabeleceu, através da sua vontade, abençoar as famílias da terra a partir de uma união, a partir de um casamento e a partir de uma aliança. E nós estamos aqui celebrando essa aliança e esse pacto e esse compromisso que vocês fizeram, onde lá atrás Deus foi a testemunha, Deus estava presente, Deus ouviu os votos, Ele foi fiel a vocês e vocês foram fiéis a Ele. E hoje nós podemos renovar a nossa esperança e poder acreditar e poder trazer para a nossa vida e para a nossa casa, nós que somos as próximas gerações, trazer para os nossos filhos, netos, sobrinhos, netos de vocês, o testemunho da fidelidade, da honra, o testemunho das promessas do Senhor sobre a vida dos seus filhos com quem Ele faz uma aliança. Antes de passar a palavra para vocês e dar a oportunidade de vocês fazerem diante de todos aqui presentes, aqueles que estiveram lá também como padrinhos estão aqui ainda, graças a Deus, tio Miro, tia Sirene, e eu gostaria só de compartilhar o texto de Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, que é o que traduz para nós homens, para nós enquanto humanidade, o verdadeiro lugar e o lugar de maturidade que Deus nos quer. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 em diante o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque a melhor recompensa do trabalho de duas pessoas, no trabalho de duas pessoas. Porquanto, se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mais pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Também, se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderia manter-se aquecido? Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. E aí ele faz um fechamento desse texto, dessa parte do capítulo, dizendo: um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Eu tenho certeza que se vocês pudessem dizer sobre o verdadeiro segredo de um casamento, especialmente esse que tem durado 5 décadas, não é só o fato de estarem dois unidos em um único propósito, não é só o fato de dois assumirem a responsabilidade de amar e de se entregar um ao outro, não é somente de dois empenharem a sua palavra, a sua honra, a sua fidelidade primeiramente a Deus e depois ao seu cônjuge. Eu tenho certeza que a vida de vocês, o testemunho da vida de vocês é exatamente essa declaração, de que embora nós estejamos falando de dois, esses dois só vivem em plenitude, ou só viverão em plenitude, ou só chegarão à longevidade da vida em plenitude, em perfeição, a partir do momento que eles não forem dois, mas eles forem 3. E o meu testemunho a respeito da vida de vocês é esse: eu vejo Cristo na vida de vocês, e eu vejo famílias e famílias e famílias na terra sendo alcançadas pela bênção do Senhor, porque um dia você, tio, pegou a tua esposa, deixou o teu pai e a tua mãe e você foi para uma terra aonde o Senhor tinha para você uma promessa, e você não só levou a tia, mas levou um povo, e eu tenho certeza que o que conduziu vocês até lá, até aqui na verdade, foi esse cordão que não se rebenta facilmente. Eu louvo a Jesus pela vida de vocês
Eu louvo a Jesus pela união de vocês, pelos 50 anos, por esse pacto e por essa aliança que é representada pelo ouro, e a gente sabe que nas Escrituras o ouro vai falar a respeito de santidade, vai falar a respeito de pureza, vai falar a respeito de riqueza. E o mais importante para mim é que o ouro ele é permanente e imutável. E eu vejo que o Senhor, através de toda a sua fidelidade e de toda a obediência inquestionável, incondicional do coração de vocês à vontade de Deus e à palavra de Deus, trouxe a vida de vocês nessa persistência, nessa perseverança e nessa continuidade, porque não acabou. Eu estou aqui para dobrar a sua meta. Você não chegou na meta, mas vamos dobrar a meta. E você ainda tem os casamentos dos meus filhos, das suas netas para ver, e eu tenho certeza que, assim como o Senhor tem de geração em geração levado a nossa família em fidelidade, em serviço e entrega total ao reino dele, que assim os seus olhos possam contemplar também as futuras gerações assumindo essa responsabilidade como fruto daquilo que é a relação de vocês. Amém? Esse não é um momento meu, esse é um momento de vocês, por isso serei breve, senão passaria aqui horas falando, mas não é o meu objetivo, então gostaria de convidá-los aqui à frente agora, e para que juntos nós possamos receber neste momento as alianças, e nós vamos selar esse momento de renovação, de votos, e que o amor seja eterno, como dizia meu pai, né? Enquanto dura, mas ele durará, porque é eterno. Amém? Vamos receber as alianças, então. Ao tempo, parece que foi esses dias. Dia 12 de junho de 1974, que eu tomei a iniciativa. Roubei o primeiro beijo. Apaixonei. Não parei mais de beijar. Dali 8 meses, não é nada do que vocês estão pensando. Dali 8 meses nos casamos. Deus sabia. Eu chamei esse menino para o ministério, eu preciso colocar alguém à altura para ajudá-lo, senão ele não vai dar conta. 2 meninos, um de 22 e outro de 20, tão diferentes. A Deise sempre concentrada, pensando no que fala, e eu falo, e depois ela corrige. Até hoje. Nossas diferenças, entretanto, Deus presente. Deus presente. Deus presente, nos ajudando, corrigindo-nos.
eu disse, o pastor Edilson falou, eu escrevi alguma coisa de que, antes que a palavra saia da nossa boca, a gente já está pensando que está entendendo o que o outro está pensando. E muitas vezes a gente imagina errado. Por isso eu quero te pedir que você me dê mais chance, mais alguns anos, para a gente se aperfeiçoar. O amor é grande. Eu te amo, você sabe disso, e eu declaro todos os dias. E eu quero pedir que você continue a orar comigo. E isto é o que nós temos feito desde o dia 22 de fevereiro de 1975. Orado constantemente. E quando a gente se desentende em alguma coisinha, a gente resolve de mãos dadas e orando a Deus. Eu te amo, meu amor. Obrigado. E continua comigo, tá bom? Selo minha união contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você é um presente de Deus para a minha vida. Você sabe disso. Já falei muitas vezes. Aos 16 anos, desesperada, comecei a orar a Deus. Senhor, 16 anos, prepara alguém, um homem, escolhido pelo Senhor. Eu não vou ser capaz de escolher, porque eu sou tímida. Eu jamais terei coragem de demonstrar algum interesse por alguém. Tenho vergonha, dizia eu para Deus. Se o Senhor não mandar do céu para mim algo muito claro, corajosamente eu tenha que enfrentar e me manifestar, não vai acontecer. Mas o Senhor sabe também que eu vou ser muito infeliz se o Senhor não mandar alguém para mim. Esta foi minha oração, a partir dos 16 anos. E um dia, papai, mamãe, deitados na cama, eu passei pelo quarto, eles me chamaram. E aí, como é que está esse coração? Já era uma solteirona de 19 anos. E eu dizia de alguém que eu estava assim, um tanto de olho, ele já morreu. Não se preocupe. Então, papai, mamãe, não acontece nada, ele não se manifesta e eu muito menos. Meu pai virou para mim e disse: sabe quem é um bom moço para você? O Noidi. Porque nós somos já de longa data conhecidos, somos temos parentes de parentes nossos. Não gosto muito de dizer, mas temos um parentesco. Somos primos. De primos de terceiro grau. Alguém quer sempre insistir, não, é segundo, não, é primeiro. Eu falei, é terceiro ou quarto. Enfim, dá certo também com o primo. Pelo menos no nosso caso, né, Thelma? Deu também para você. E então, aquela palavra do meu pai ficou no meu coração. E eu comecei a pensar no assunto. E numa próxima oportunidade que nos encontramos, por sinal, na ordenação do seu pai, pastor Eliseu. Nós fomos até lá, a posse, era ordenação não, a posse, lá em Assis. Nos encontramos, já éramos jovens, e ele me encantou com os papos cabeça, de sociologia, me pegou. Falei, esse cara pensa.
esse cara tem opinião. Eu acho que eu vou nessa mesmo. Meu pai tem razão. E aí... Não é enganosa porque ele estuda até hoje. Aliás, tem um livrinho de 800 páginas para ler até maio, no doutorado. Ele é cabeça, sim. Mas tudo graças a Deus, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, querido, porque você me valorizou muito, desde o começo. Eu era uma menininha tão sem graça, tímida, não me achava com qualidade alguma. E ele foi acreditando em mim, foi vendo as pequenas qualidades que eu tinha, e foi me impulsionando, e foi me empurrando, e eu fui acreditando. E eu vejo que hoje eu sou o que sou, faço o que faço, primeiro por graça do Senhor. Mas a graça do Senhor e a bênção do Senhor vem para a gente sempre através de alguém. E no meu caso, através de você. Continua pensando que eu sou alguma coisa, para eu acreditar um pouquinho e fazer alguma coisa, mas agradecendo a Deus pela sua vida, na minha vida, e eu me comprometo a te amar cada dia mais, a te honrar, a orar com você todos os dias, e peço que você continue tendo paciência comigo. Eu prometo que terei com você também. Te amo, assim, eu não sou cobrança automática de pedágio, mas eu te amo sem parar. Vamos ter uma palavra de oração antes de nos preparar para uma música cantada pelo pastor Reverendo Edilson. Senhor, nós queremos te louvar por aquilo que nós estamos testemunhando nessa tarde, Senhor. Eu quero te agradecer porque a tua palavra sustenta as nossas vidas. E quando nós obedecemos as tuas palavras, nós temos vida verdadeira. E é isso que nós vemos aqui através desses votos e desses compromissos, ó Pai, renovados diante do Senhor, dessas palavras que são empenhadas diante de Ti novamente, onde o Senhor se faz testemunha, presente novamente. Obrigado porque o Senhor não tem somente um tempo para nós, mas o Senhor tem todo o tempo. E em todo o tempo o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é fiel, em todo o tempo o Senhor é presente. Eu te louvo, eu te agradeço e que esses votos renovados possam continuar sustentando a vida dessa família e que, através da vida deles, muitas outras famílias sejam benditas na terra. Assim nós oramos em teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Sim, muito importante. O que eu mais amo em você é a família que você construiu comigo. Nossos filhos tão amáveis, nosso orgulho, nossa alegria, nossa paixão, nossa filha do coração, que veio através do André, que amamos tanto, ela sabe disso. E nossas amáveis, adoráveis netinhas Milena e Rafaela. Muito obrigado, Luigi. O seu gene deu muito certo com o meu. Eu fico feliz. Dá licença. Eu queria fazer uma homenagem. Poucos têm o privilégio de completar 50 anos e poucos têm de casado, e poucos têm o privilégio de ter os padrinhos do casamento, o Miro e a Sirene. Nos alegramos muito de tê-los conosco. E quando eu abracei o Miro, passei a mão para ver se pega. 90 anos e andando firmemente assim. Louvado seja Deus.
Eu confesso que eu canto em casamento há um bom tempo, mas eu nunca tive tão preocupado com essa música. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que ela é um plágio, né? Mas só que o autor do original está aqui, que é ele, né? Então, com a autorização dele. O Noidi escreveu um poema e me mandou. E disse assim, veja se você pode fazer uma música. Mas daí, quando eu comecei a ler a poesia, eu vi que ele não tinha muita preocupação com métrica. E música precisa de métrica. Se eu fizesse exatamente uma música para... eu ficaria um monstrengo, né? Então, eu tomei a liberdade de pegar as ideias da poesia dele e colocar uma métrica para fazer a música. Eu fiz a música ontem. Bastante antecedência, né? Aí eu falei para o André, eu falei, André, eu fiz a música do seu pai e vou te mandar uma trilhazinha e você faz a introdução, no meio e tal, dei mais ou menos e tal. E a gente combinou de chegar aqui às 4h para ensaiar. Só que quando ele chegou, o Noidi chegou também. Aí o ensaio foi para o Beleléu. Então, nós temos uma máxima que a gente aprendeu com o Marinho. A gente toca primeiro e ensaia depois. Eu nem sei o que ele vai fazer. É uma surpresa tanto para mim quanto para você, Noidi, tá? Você jogou a pressão em mim. Hã? Você jogou a pressão em mim. Não. Espera aí. Aos contratempos, ser labareda de um grande amor. É pelo olhar que nos falamos, sem verbos, pronomes ou conjunções, dizemos o que é preciso no abraço das emoções. Éramos dois, agora um, andamos com os pés um do outro. E quando um cai, o outro ergue, selados de corpo e alma. Deus, nós oramos que assim vivamos para sempre, glorificando a quem nos uniu, a Cristo que nos salvou. Das falhas, nunca deixamos de prosseguir. Esteve o Senhor sempre ao lado, a sua graça nos sustentou. Ao enfrentarmos as lutas e a dor, saímos ao fim mais unidos em Cristo, fortalecidos
parecidos à sua imagem e semelhança. Éramos dois, agora um, andamos com os pés um do outro. E quando cai, o outro ergue, selados de corpo e alma. O amor não se cansa, mas sempre em Deus ele cresce, não envelhece, amadurece. Amor é mais que um sentimento. Amor não se cansa, mas sempre em Deus ele cresce, não envelhece, amadurece. É mais que um sentimento. Amor é decisão. Não vamos nem marcar ensaio, porque isso aí ficou bom demais. O Salmo 127, os versículos 3 e 4. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. A Deise já pôde falar um pouco da herança, do presente que vocês receberam. André, depois o Lucas, dois presentes maravilhosos que hoje vocês podem ainda ter o privilégio de vê-los na presença do Senhor, guardando as palavras do Senhor. Veio um presente especial que é a Camila, se juntou ao André, gerou mais duas filhas, Milena e a Rafa. Dois presentes também maravilhosos do Senhor. E creio que, dentre tudo que vocês podem ver, o fato de todos estarem guardados nos caminhos do Senhor é um privilégio enorme. É um privilégio enorme. Senhor, a maioria de nós conhecemos o pastor Noidi e a Deise como pastores, como pessoas que estão conosco ali no nosso dia a dia, mas isso é apenas um recorte da vida maravilhosa que eles têm, a vida como pais, avós, sogros. Eles também podem desfrutar, irmãos e tantas outras coisas, mas especialmente esta família maravilhosa que vocês formaram. Nós damos graças a Deus, louvamos o nome do nosso Senhor. E agora nós vamos ter uma apresentação muito especial, uma homenagem a eles pela Milena, neta primogênita deles.
eu sou antiga também, estava na Bodas de Prata, mas a gente não sabia que íamos chegar tão longe e ia estar na Bodas de Ouro, né? Mas hoje é um dia de gratidão, né? Estou aqui representando a nora, a filha, como gostamos de nos tratar. E é um dia muito especial que aí nós viemos aqui hoje para celebrar esses 50 anos de casamento. É um privilégio, nos dias de hoje, a gente poder participar de uma cerimônia dessa. Com certeza, o segredo disso é uma vida de dedicação, de oração e de entrega total ao Senhor. E quero agradecer o privilégio de poder estar ao lado de vocês durante esses 28 anos em que vocês me ensinaram muitas coisas em relação à fé, em relação à convivência familiar, convivência com o Senhor, inspiram a nossa casa, inspiram as pessoas que estão ao redor de vocês. E eu quero agradecer mesmo por fazer parte da família de vocês, dizer que eu os amo muito e que eu possa ainda continuar por muitos anos aí comemorando as próximas bodas. Talvez não as de 100, né? Mas a gente vai comemorando ano a ano, né? Deus abençoe, muito obrigada e amo vocês. Estamos comemorando hoje as bodas de ouro dos meus pais, só que eu não vou falar dos meus pais, pelo menos não diretamente, mas através de menções honrosas de outras 5 pessoas. É impossível celebrar a vida dos meus pais sem lembrar a vida dos pais que formaram os meus pais. São indivíduos totalmente diferentes um dos outros, mas coincidiam muito em 2 características, na fé e no amor, mesmo tendo maneiras totalmente distintas de expressá-las. Eu ia querer fazer assim uma coisa generalizada, mas eu acho que eles são dignos de serem mencionados um a um. O Guaraci de Souza, o pai do meu pai, o vô Guará. Ih, caramba! O que eu fui fazer? E o vô Guará era uma pessoa com gestos contidos, voz sempre branda. Era uma pessoa que se permitia ter os seus momentos de reflexão no seu canto. Porém, era uma pessoa, na minha memória, muito preocupada sempre em levantar as pessoas que estavam junto com ele e se via que não estava no melhor momento. Eu lembro muito de até fazer brinquedos e querer levantar a moral de quem não estava tão assim. O vô Guará, ele demonstrava o amor dele através das pernas. Ele era uma pessoa companheira, é o que eu me lembro. Sempre que a gente escuta o meu pai falando do começo do ministério dele, as histórias, quando foi viajar, e quando sei das quantas, na estrada, sempre, eu e meu pai, e o papai, sempre tinha o papai junto. Lembro também que meu pai sempre menciona uma história de que quando ele deixou Cândido Mota e foi para São Paulo, sozinho para o seminário, o sonho da vida dele, o meu avô falou para ele: filho, se não der, volta para casa. Eu escutei essa mesma coisa a primeira vez que eu saí de casa e eu fui para outro país sozinho enfrentar um desafio. Eu também escutei do meu pai falando: não tenha vergonha de voltar para casa se for necessário. Isso só serve de incentivo para você ir adiante e ir embora. E fui! E então esse companheirismo. O Alfeu sócio, Vofeu, pai da minha mãe, esse já amava pela boca. Já era espalhafatoso, o negócio dele era agregar pessoas. Até palhaço ele foi, meu maior orgulho.
Eu lembro, não uma vez, em jantares na casa dos meus avós, minha família, meus primos e umas crianças aleatórias. Quem é, vô? Ah, ele estava na rua, eu chamei para comer aqui com a gente. Era um pai protetor, uma história da minha mãe que uma vez teve uma disposição porque derrubou tinta, foi agredida pela professora, existia isso. E ele foi lá na escola defender a minha mãe. Eu não sei detalhes dessa defesa, mas eu não duvido nada que terminou em alguma coisa do tipo fazendo a minha mãe e a professora se abraçarem. A dona Nair Barbosa de Oliveira Souza, a avó Nair. Ela não era de sorriso fácil, eu acho que é mais fácil achar nota de R$1 do que fotos dela sorrindo. Mas eu consigo lembrar do som da gargalhada dela. A minha avó amava através dos joelhos. Era uma pessoa de oração, intercessão. Não tinha uma batalha que a minha família não enfrentava, que a primeira coisa não era acionar a avó Nair e pedir intercessão. Quantas vezes a gente dormindo na casa dela, ia dormir, e escutava um burburinho à noite. O que é isso? Era a avó orando, de joelhos, orando em voz alta. Quando ela se foi, deu um pequeno desespero na família. E agora a gente vai ter que ser nossos próprios intercessores. E a Menaides Rosa de Souza Sócio. Essa amava através das mãos, sempre com as unhas impecáveis, diga-se de passagem. A esfirra, o pão e tantas coisas. Eu acho que isso ajudou bastante uma jovem que teve que trabalhar, estudar à noite, chegar em casa e ter o seu pratinho, sua refeição ali guardada. Não era para qualquer um, era principalmente para os seus. Mas se tinha alguma refeição e os seus não estavam, não tinha problema, sabia que o seu ia estar guardadinho ali no forno. Muito preocupada, até mais do que devia. Um dos últimos contatos que eu tive com ela, ela estava clamando e orando e agradecendo a minha saída da prisão. Eu nunca estive preso. Eu falei que indiretamente essas comparações, eu não falei diretamente deles, porque eu acho que todos que têm contato com meus pais conseguem identificar muitas dessas características através deles. E, às vezes, muitas vezes, de maneira cruzada. Não pai para a filha, mãe para o filho, muitas vezes do genro para do genro para o sogro, ou da nora para a sogra. E eu acho que isso até é estendido para o pai que os meus pais formaram, o meu irmão, que também encontrou. Eu ia falar escolheu, mas não escolheu, se encontraram, a companheira, e mesmo que muitas vezes tente não repetir muitas características da paternidade que recebeu e falha miseravelmente, mas tem muito êxito em repetir, de passar os mesmos princípios e amor na criação dos seus filhos. O que eu quero concluir, a minha conclusão, o que eu quero provar com esse paralelo todo que eu fiz, é que, mesmo ainda tendo muita história para se fazer, eu acho que já é possível afirmar que assim como seus pais, o amor de vocês vai ficar por muito tempo, não só nos descendentes diretos, mas todas as pessoas que tiveram contato com vocês. Obrigado pelo amor de vocês. Convido a igreja a se colocar em pé, nós vamos orar, encerrando esse culto. Queria, em nome da família, pastor Noidi Deise, agradecer a tantos irmãos queridos, né, que estão aqui. Estou vendo o pastor Fornel. Cara, você vem de longe, né? Fornel está aí, Altamiro. Altamiro está lá também. Beleza, Altamiro. Puxa vida, que coisa boa encontrar essa gente aqui. Obrigado, Noidi Deise, por essa tarde, por esses momentos, né, que nós vivemos aqui. Eu não me lembro quando eu conheci o Noidi. Você lembra, Noidi?
Porque eu lembro assim lá de Curitiba, do Bigorrilho, né? Foi lá no Ipiranga, né? Depois nós pastoreamos juntos a primeira IPI de Campinas, depois a Shalom, né? E Deus nos deu uma convivência muito rica, né? Os meninos foram meus músicos durante muito tempo. Puxa vida, você arrasou hoje, que eu sinto saudade de tocar com você, cara, muita saudade. Mas eu louvo a Deus pelo tempo, pela amizade que nós temos durante todos esses anos. Obrigado pela honra de me convidar para participar dessa tarde. Todos nós vamos levar muita coisa boa daqui. Falta uma pessoa aqui, falta. Era ele quem tinha que estar trazendo essa mensagem de hoje. Alfredão, ele faz muita falta. Mas eu posso te falar, no dia ele não está sentindo falta nenhuma nossa. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado por tudo que vivemos aqui, todas as memórias, as lembranças, as histórias que ouvimos, a forma como o Senhor uniu a Deise e o Noidi, como o Senhor os casou, como os sustentou, deu a eles uma família. Muito obrigado pelo ministério que o Senhor deu a eles. Obrigado por essa história tão bonita, que ainda não terminou. Há muita coisa por vir. E com certeza um dia eles estarão diante do Senhor entregando um ao outro para receber aquele bem-estar, servo bom e fiel. Sejam bem-vindos ao reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que o André e o Lucas herdem essa fé, essa esperança e esse amor que habitou no coração dos avós e dos seus pais, que habite no coração deles também. E que esta família siga por muitas gerações, amando, servindo e adorando aquele que reina e vive para sempre. Nunca deixe faltar o pão de cada dia na mesa do Noidi e da Deise, nunca deixe faltar a saúde, o trabalho e, acima de tudo, a proteção de Deus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, sobre a Noidi, a Deise e sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Podem sentar. Mudando a
marcando a memória de quem o conheceu, de quem o recebeu. Jesus, poderoso Salvador. Jesus, expressão do eterno amor, verdadeira luz que resplandeceu, esperança e graça que vem de Deus. Jesus, meu amado Redentor. Jesus, mestre, amigo e Senhor, meu maior prazer, minha inspiração. A Jesus me rendo em eterna adoração. O maior presente, Deus feito um homem entre nós, tão humildemente, o eterno no tempo se colocou, mudando a história, marcando